noite, irmãos. Novamente é um prazer estarmos aqui juntos para meditarmos a palavra do Senhor, né? Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando o livro de Êxodo. Nós temos muito a aprender com aquilo que a palavra do Senhor descreve aqui no Êxodo, né? Alguém já disse que o Êxodo é o evangelho do Antigo Testamento. Espero que você esteja bem, que você seja nutrido, que você seja alimentado pela palavra do Senhor. Portanto, abramos as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Eu gostaria de fazer a leitura dos versículos 11 até o versículo de número 15. Êxodo 2, do versículo 11 até o versículo de número 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó, e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, oremos. Deus querido, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Que de fato o Teu Santo Espírito, ó Pai, esclareça as nossas mentes, ilumine as nossas mentes, de maneira que sejamos edificados por Tua palavra, fortalecidos por Tua palavra. Deus dos céus, fala conosco, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós todos sabemos, vivemos dias difíceis, dias de uma crise sem precedentes que nos pressiona o tempo todo. Nós vivemos assim, esses nossos dias, nós podemos descrever dessa forma. Nós vivemos num mundo tenso, nós vivemos num mundo estressante, num mundo nervoso, e a todo instante nós enfrentamos situações que podem nos deixar irritados, tensos, amargos, né? Na verdade, esse tem sido o cotidiano de muita gente. Nós sabemos que a maior parte dessa tensão tem vindo, na verdade, por causa de conflitos não resolvidos. Nós sabemos disso. No texto que nós lemos, nós temos o exemplo de um homem que aprendeu, que aprendeu a muito custo, é verdade, a resolver as questões básicas da vida. Mas ele teve que aprender tudo isso, a passar por tudo isso enfrentando sérias dificuldades, né? O texto nos diz que Moisés era já homem feito quando saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O texto então conclui dizendo: matou o egípcio e escondeu na areia. Versículo 12 conclui dessa maneira. Veja que Moisés ficou tão irritado que levou a sua raiva ao grau máximo. Ele poderia muito bem ter protegido o escravo sem matar aquele homem, né? Ele estava errado, é verdade, nós sabemos disso. Ele estava errado porque essa não era a vontade de Deus. Isso não fazia parte do plano de Deus para a vida de Moisés, nem tampouco para a vida do povo de Deus. Deus não havia ordenado a Moisés que tomasse aquela situação em suas mãos, como se de alguma forma
ele pudesse libertar a Israel, libertar o seu povo através da sua própria força. Mais tarde, Deus Deus feriria os egípcios, é verdade, mas esse tempo ainda não havia chegado. O que ele fez foi errado por muitas razões, e ele sabia disso porque ele tentou se certificar de que não era pego. O texto aí nos diz que ele olhou de um e do outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Não é assim, certamente, que Deus deseja que enfrentemos, que combatemos o mal. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ele concluiu: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Irmãos, o que aqui está escrito, evidentemente, não é fácil de praticarmos. Já fiz referência a respeito disso numa outra ocasião. Não é nada fácil, né? Cumprir os mandamentos do Senhor, viver de conformidade com os propósitos do Senhor, realmente não é nada fácil. Mas foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E se nós somos os seus discípulos, nós temos que procurar viver como viveu o nosso Mestre, o nosso Senhor. Sabemos que quando somos alvos de injustiça, nós podemos facilmente podemos agir como Moisés agiu. No entanto, o seu crime, permanece como uma advertência contra a raiva. Nós não podemos agir de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com aquilo que nós sentimos, mas nós devemos sempre deixar que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que nós agimos, o nosso agir, esse agir precipitado não traz glória ao nome do nosso Deus. Quando Moisés permitiu ser dominado pelo ódio, ele estava apenas a um passo de espancar aquele homem até a morte. E alguém já disse que o assassinato é simplesmente a raiva levada à sua conclusão lógica. E de fato, se fôssemos perguntar para Moisés qual a razão dele ter feito aquilo, ele teria argumentado logicamente. Mas isso não fazia parte do plano de Deus. Irmãos, se tudo aquilo que aqui está escrito foi escrito para a nossa edificação, nós devemos levar em consideração a parte prática daquilo que nós estamos lendo. Esse texto da palavra de Deus não apenas relata esse acontecimento, mas também destaca aqui duas verdades extremamente importantes às nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com o Senhor, com o propósito de levar-nos a um crescimento maior, a um conhecimento maior desse Deus, o Deus da nossa salvação, desse que nós afirmamos que Ele é Senhor das nossas vidas. Então, se Ele é Senhor das nossas vidas, devemos atentar, evidentemente, à sua palavra. A primeira dessas verdades aqui diz respeito às nossas escolhas. As nossas escolhas devem ter como propósito a glória, o louvor do nosso Deus. Moisés, irmãos, parecia viver à beira da grandeza. Aquele garotinho do cesto tinha se tornado homem, foi educado em toda a sabedoria, em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em obra, em palavras, como nos diz Atos capítulo 7, versículo 22. Mas o mais importante de tudo é que ele não era ignorante com relação à sua herança hebraica. Certamente a sua mãe, a oração de sua mãe, para que ele não se esquecesse disso, certamente fez um grande efeito na vida de Moisés, agora já um homem feito. Para entender o que Deus estava fazendo no coração de Moisés, irmãos, consultar Hebreus capítulo 11 vai nos ajudar bastante.
Quando nós vamos lá para Hebreus, nós ficamos surpresos ao descobrir o endosso do autor a seu respeito. Interessante o que o texto lá nos diz a respeito dele, né? O texto lá nos diz que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, conclui o texto, porque contemplava o galardão. Veio, irmãos, que sem mencionar nenhum detalhe embaraçoso, sem mencionar nada a respeito daquele assassinato, daquela vítima que ele escondeu na areia, o autor aos Hebreus simplesmente, iluminado pelo Espírito Santo, apresenta Moisés como um herói da fé. O texto diz que ele contemplava o galardão, ou seja, pela fé e unicamente pela fé, pela causa de Cristo e na certeza da esperança do céu, ele virou as costas ao Egito para sofrer com o povo de Deus. Parece, irmãos, uma visão bastante romântica de um homem que cometeu um crime em segredo e depois fugiu para se esconder. Mas quando nós olhamos atentamente para o versículo 11 do texto que nós lemos, de Hebreus, nós vamos descobrir várias pistas de que Moisés realmente amava o povo de Deus. A pista mais óbvia é a frase, como nós lemos aqui, saiu a seus irmãos um do seu povo, que é repetida aqui justamente para enfatizar essa questão. O livro de Êxodo tem muito disso. Quando ele repete coisas semelhantes como ele está fazendo aqui, é para dar ênfase a alguma coisa extremamente importante. O fato é que quando Moisés visitou os campos de trabalho onde os hebreus estavam, ele sentia um sentimento de solidariedade. Ele percebeu, irmãos, que ali estavam as pessoas da sua própria família. A palavra usada aqui para descrever a sua visita é extremamente significativa. Diz, ele saiu. E esse verbo aqui, esse verbo em hebraico aqui, ele mais tarde ele vai ser usado para descrever a saída do Êxodo. Parece evidentemente haver uma conexão muito próxima. Ou seja, antes que Israel pudesse sair do Egito, Moisés precisava sair dali e Deus evidentemente usaria todas as circunstâncias com esse propósito. As circunstâncias em nossas vidas, irmãos, nunca é algo sem propósito. Nunca acontece por acaso. Sejam as boas, sejam as más. Não, para o Senhor das nossas vidas, nada acontece sem propósito algum. Nada acontece dessa forma. E com Moisés aqui está acontecendo tudo isso, porque o Senhor tinha um propósito maior por trás de todas as coisas. Moisés até então não sabia, mas Deus certamente iria agitar a sua vida, iria transformar o caráter daquele homem num homem de fato para ser usado pelo Senhor, né? Outra indicação, irmãos, de que ele era um hebreu de coração, é que o texto diz aí que ele viu os labores penosos. É interessante o que o texto bíblico está nos dizendo aqui, né? Esse verbo aqui significa mais do que simplesmente olhar, significa ver com emoção, ou seja, é o tipo de observação que envolve intenso, que envolve a pessoa, que envolve os sentimentos. Moisés, quando vê aquilo, se coloca no lugar daquele povo, está sofrendo por causa dos seus labores. É uma palavra aqui acompanhada de compaixão. Em outras palavras, quando ele viu a miséria do seu próprio povo e como eles eram escravizados por Faraó,
o sofrimento deles tornou-se o fardo do seu próprio coração. É isso que o texto está querendo enfatizar com essa frase aqui. Irmãos, o que é surpreendente sobre a profunda simpatia de Moisés por aqueles que sofriam tamanha opressão é que ele tinha sido educado para mostrar justamente o contrário, para mostrar desprezo por aqueles escravos. Veja que interessante, né? Um dos principais objetivos do sistema educacional do Egito era reforçar o orgulho daqueles que estavam no poder. Os egípcios, no seu sistema de ensino, sabia fazer muito bem isso. Além do mais, irmãos, os escravos eram vistos no Egito como mortos-vivos, como pessoas sem preciosidade alguma, pessoas totalmente desprezadas. Então veja, é nesse contexto histórico que Moisés faz a sua escolha. O texto diz, lá em Hebreus, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vale a pena dizer que Moisés tinha tudo que o mundo da época poderia oferecer, absolutamente tudo. Ele cresceu como um dos netos de Faraó, desfrutava de todas as riquezas daquele lugar, o que não era pouca coisa não. Mas ele deixou tudo isso como nos diz o texto bíblico, ele deixou tudo isso para trás no dia em que ele deixou o palácio de Faraó para visitar aqueles escravos. Ele tinha tudo a perder, nada a ganhar, mas no momento em que ele sentiu compaixão pelo sofrimento do povo de Deus, ele estava fazendo uma escolha, ele estava fazendo a sua escolha. E a partir daquele momento, ele seria um hebreu desprezado. Era uma inversão tremenda. Mas Deus estava trabalhando por trás de tudo isso, estava o Senhor trabalhando na vida desse que seria um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Na maioria das histórias de heróis, né, o herói é removido da corte e criado entre pessoas comuns, retornando então finalmente como um jovem adulto para reivindicar e estabelecer a sua legítima herança de poder, de riqueza e de tantas outras coisas. Mas vejam que aqui, irmãos, Moisés não se tornou o herói, porque o herói de toda essa história aqui é Deus, era o Senhor que conduzia a vida de Moisés. E nós podemos dizer que o Senhor, que Deus, queimou todas as pontes entre Moisés e a riqueza, entre Moisés e o poder, entre Moisés e a corte de Faraó, para que ele se esquecesse daquele lugar. O Senhor fez isso com um propósito, separá-lo para aquilo que o Senhor viria a fazer através do seu servo. Irmãos, os métodos do Senhor não mudaram. O Senhor continua agindo dessa mesma forma, de maneira que o seu povo, que os seus filhos, de fato, se consagrem a Ele. Moisés, é verdade, ainda tinha algumas lições a aprender antes que voltasse ao Egito como um propósito de Deus. E ele iria aprender essas lições mesmo que a duro custo, a um preço muito alto. Nós lembramos, irmãos, que a nossa abordagem do Êxodo deve ser também uma abordagem prática. Deus nos chamou para nós nos identificarmos com o seu povo. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante de circunstâncias difíceis, o Senhor nos chamou com esse propósito, e nós não podemos esquecer. Mesmo diante das humilhações, mesmo diante daquilo que se diz a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos abrir mão desta verdade. Certamente muitos, se fossem colocados aqui na posição de Moisés, já fiz referência a isso,
numa outra ocasião, muitos certamente fariam de tudo para permanecer ali na corte de Moisés, aliás, na corte de Faraó, desfrutando de absolutamente tudo, dos seus prazeres, de tudo aquilo que o Egito oferecia, e aquilo que o Egito oferecia era o melhor. Possivelmente muitas pessoas poderiam até dizer: olha, com a minha presença aqui, eu poderei fazer muito mais em prol dos hebreus do que se eu sair daqui. Não tem lógica eu sair daqui. Se eu vou ser o libertador dos hebreus, é importante que eu permaneça aqui. Irmãos, mas essa não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor estava longe da lógica humana, sem dúvida alguma. Moisés tomou uma decisão radicalmente centrada em Deus, porque o seu compromisso não tinha nada a ver com o regime de Faraó. Seu compromisso não tinha nada a ver com tudo aquilo que ele via, com tudo aquilo que o Egito oferecia. Ele foi chamado, irmãos, para que abandonasse o pecado com todos os seus prazeres, mesmo que isso significasse sofrer desgraças por causa de Cristo. Se nós devemos interpretar tudo isso de maneira prática, o que tudo isso deve nos ensinar nos tempos em que nós vivemos? Qual o nosso compromisso com a verdade? Qual o nosso compromisso com a palavra de Deus? Diante desse mundo de tantos atrativos, com tantas coisas a nos oferecer, como nós nos comportamos diante da verdade, como nós vivemos essas verdades, onde está a nossa aliança, com quem está a nossa aliança, com quem nós nos identificamos? Quais escolhas devemos fazer e por que devemos fazer? Estamos conscientes disso? Irmãos, são questões que devemos, evidentemente, pensarmos a respeito, meditarmos a respeito. Um segundo aspecto, uma segunda verdade que o texto bíblico levanta aqui, irmãos, que nós devemos considerar, são que os métodos do Senhor, os métodos do nosso Deus, são bem diferentes dos métodos humanos. Irmãos, quanto mais aprendemos sobre Moisés, mais nós percebemos como o seu erro foi trágico. Por todas as suas qualidades admiráveis, ódio pela injustiça, oposição à escravidão, a simpatia por aqueles que faziam parte do povo de Deus, apesar dessas qualidades, mas apenas com um ato precipitado ele jogou 40 anos de preparação espiritual, 40 anos ele jogou fora. Embora estivesse sendo zeloso, esse zelo, como já disse, não estava baseado no conhecimento de Deus, esse zelo não estava nos planos de Deus. O problema de Moisés era o seu método. Ele tentava salvar o povo de Deus por suas próprias mãos, em vez de deixar Deus salvá-los por sua graça. E o Senhor, evidentemente, através do deserto, através de inúmeras situações, iria fazer com que Moisés entendesse isso. Irmãos, são coisas que em alguns momentos nós precisamos entender também. Muitas vezes nós desejamos nós fazemos a obra do Senhor por nossa própria força, para o nosso próprio ego, para a nossa própria glória, em muitas ocasiões, ainda que façamos sem perceber exatamente. Mas nós devemos meditar qual a razão de fazermos a obra do Senhor, qual a razão de nos colocarmos na obra do Senhor, fazer com esmero a obra do Senhor, qual a razão de por que eu sou um professor de escola dominical? Por que eu opero um sistema de som? Por que eu canto no grupo de louvor? Qual a razão disso tudo? Nós devemos pensar qual a motivação de fazermos isso. Com que motivação fazemos a obra do Senhor? A prova de que esse método não era um caminho certo foi que o Senhor enviou Moisés para o deserto por 40 anos antes de lhe dar uma segunda chance para salvar Israel. Deus queria ter a certeza de que o seu povo seria salvo para a sua glória, e para isso
E para que isso de fato acontecesse, não seria através dos métodos humanos, mas unicamente pelo seu poder. Certamente, enquanto Moisés esteve ali no deserto, ele aprendeu esse princípio. O povo não foi salvo até que ele compreendesse que a salvação é um ato unicamente da graça de Deus. Irmãos, entender essas verdades nos coloca devidamente prostrados diante do Senhor, sabendo que dele depende toda a nossa vida, toda a nossa existência, o nosso chamado, aquilo que vamos fazer para ele. A motivação pelo qual nós servimos ao Senhor deve ser uma motivação santa, sem dúvida alguma. Não podemos ser salvos por nossa herança genética, por causa dos nossos sacramentos, não fomos salvos por causa disso, ou por qualquer outra coisa que somos ou que fazemos, não foi com esse propósito. É por isso que não basta simplesmente ser membro da igreja, confessar verbalmente a nossa fé, ou até mesmo nos envolver na obra do Senhor. Para que a salvação seja toda de Deus, ela deve ser totalmente efetuada pela graça de Deus. E na medida que nós entendemos isso com exatidão, tudo aquilo que formos fazer, nós vamos fazer para a glória dele, porque ele nos salvou com esse propósito. Isso é extremamente importante. Como muito bem o hino que costumamos cantar, para resgatar a sua igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Deus, irmãos, iria usá-lo, iria usar Moisés, mas ele teria que aprender muitas coisas. O Senhor não mudou a forma de trabalhar, o Senhor não mudou. Primeiro ele trabalha em nós, depois ele trabalha através de nós. Irmãos, durante 40 anos, Moisés se manteve longe do Egito, num lugar inóspito, num lugar difícil. Seu exílio começou no dia seguinte, após aquele homicídio. O texto lá nos diz, saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs, melhor dizendo, por príncipe e juiz sobre nós? Perdão. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Mídian. É interessante que essa proximidade entre Moisés e os escravos hebreus também revela algumas qualidades que fizeram desse grande homem de Deus, desse servo de Deus, um grande libertador, um grande instrumento nas mãos do Senhor. Vejam que no dia seguinte ele estava lá novamente, mas mais uma vez ele foi a favor da vítima, mais uma vez ele buscou justiça, mas infelizmente descobriu que era incapaz de fazer ou de trazer a paz. O fato é que seu crime foi descoberto. Talvez houvesse uma testemunha, ou talvez até o homem que Moisés libertou tivesse contado tudo, tivesse dado com as línguas, como costumamos dizer, com a língua nos dentes. Em todo caso, aquilo não era mais segredo. E Moisés, a partir de então, enfrentava 2 problemas sérios. O primeiro deles era que a sua vida estava em perigo. Mesmo que fizesse tudo aquilo, pudesse até, de certa forma, dissertar a razão da sua raiva, né? Era uma tremenda traição, nós podemos dizer claramente que era uma tremenda traição se juntar aos escravos. O fato é que quando o faraó ouviu o que Moisés havia feito, ele assinou a ordem de morte, que fez de Moisés o homem mais procurado no Egito. Um dos estudiosos diz o seguinte a esse respeito: ao agir para defender os hebreus, Moisés estava desafiando os fundamentos básicos do Egito, fundamentos sociais, políticos e religiosos
sobre os quais a sociedade egípcia havia sido estabelecida. Não deveria ser surpresa que Faraó tentasse esmagar Moisés, não? Tornar-se um fugitivo era péssimo, mas ele enfrentou um segundo problema, um problema ainda pior. Os israelitas haviam rejeitado a sua herança. Veja que incrível! Em vez de mostrar respeito, eles o encararam com total desprezo. Aparentemente, irmãos, Moisés esperava começar ali algum tipo de motim, algum tipo de revolta, mas parecia que ninguém estava disposto a se unir a ele. Como nós sabemos disso? Simples. Em seu sermão perante o Sinédrio, Estevão comentou a esse respeito quando ele disse: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Mas, irmãos, quem deu autoridade a Moisés sobre o povo de Deus? Ninguém. Ninguém, pelo menos até aqui, é isso que a Bíblia parece nos dizer. Seriam necessários 40 anos até que Deus chamasse Moisés lá da sarça ardente. O fato é que Moisés estava agindo de maneira autônoma. O Senhor não disse nada para Moisés. Quando seria, ou como faria, e qual seria o tempo dele fazer. O fato é que Deus não se curva à nossa pressa. Deus não tem pressa, irmãos, em formar o seu caráter em nossas vidas. Ele faz isso durante todo o longo espaço das nossas vidas. Sem dúvida alguma, né? Embora essa fosse a primeira vez em que os israelitas questionariam a sua autoridade, não seria a última. Os israelitas, em muitas outras ocasiões, fizeram isso. E Deus usou toda aquela situação para mudar, para moldar o caráter do seu servo. Sua credibilidade, né, como líder foi destruída e ele precisaria de um bom tempo para recuperar o seu respeito. Um tempo longo, quase uma vida inteira, 40 anos. Na verdade, Deus estava planejando salvar o seu povo e Moisés ainda fazia parte dos seus planos. Mas Moisés precisava compreender que a salvação não nos vem pelas obras, que a salvação não vem pela força do homem. Ele tinha que ir para o deserto, porque o Senhor desejava que ele aprendesse a viver pela fé. Isso é extremamente importante. Não há um lugar melhor, irmãos, para aprendermos de maneira prática as verdades do Senhor, as verdades acerca de Deus, do que está no deserto, do que passar por momentos difíceis, momentos de angústia. São em momentos assim que nós aprendemos de fato a confiar no Senhor. São em momentos assim que a nossa oração, as nossas palavras parecem dizer exatamente aquilo que desejamos que elas digam. São em momentos assim que nós aprendemos de fato a confiar no Senhor. E o Senhor usa desses momentos para esse fim. A partir do encontro com o Senhor na sarça ardente, Moisés, irmãos, não era mais o mesmo, não viveria mais de acordo com os seus próprios sentimentos. Ao contrário, a partir daquele momento ele fundamentou a sua vida, o seu chamado nos princípios de Deus. Moisés enfrentou 4 questões fundamentais na vida que cedo ou mais tarde, já fiz referência a isso, todos nós vamos também ter que enfrentar, vamos também ter que resolver. Não importa se você é um crente novo ou é um crente mais antigo, todos nós temos que resolver essas questões. A paz com Deus, a comunhão com Deus nos vem quando nós assumimos a nossa identidade como crentes. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus, dessas bênçãos maravilhosas, quando as nossas responsabilidades como um crente, nós assumimos essas responsabilidades. Quando traçamos as nossas prioridades como crentes.
quando nós vivemos as nossas dificuldades como crentes no Senhor. Quando nós colocamos as nossas vidas diante desse Deus e nós descansamos nele, porque nós cremos, acima de todas as coisas, que Ele é Senhor da nossa vida, que a nossa vida está firmada tão somente nele. Percebe? Era isso que o Senhor estava ensinando a Moisés, e é isso que o Senhor ensina a mim e a você através das circunstâncias mais difíceis das nossas vidas. Que aprendamos de fato, que nos submetamos, irmãos, à boa vontade do Senhor. Que não falemos a respeito, não falemos unicamente a respeito dessa vontade, mas que de fato coloquemos o nosso coração diante do nosso Deus. Que nos coloquemos sobre a poderosa mão de Deus e que sejamos instrumentos para a sua glória, para o louvor do seu nome. Que façamos isso, que aprendamos a fazer isso de uma vez por todas. Que o Senhor, irmãos, através da sua palavra, nos edifique, incline os nossos corações para vivermos para a sua glória. Que o Senhor de fato nos abençoe. Amém. Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos porque a tua palavra é clara diante dos nossos olhos. Senhor, ainda que seja difícil viver determinados princípios da tua palavra, pedimos que através do teu Santo Espírito, o Senhor nos incline, ó Pai, a reverenciar teus mandamentos, a viver essas verdades e que em todo o tempo o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, nós te suplicamos. Fortaleça-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente.